Caros irmãos e irmãs, trabalhadores, frequentadores, voluntários, amigos e amigas do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. O departamento doutrinário me incumbiu da tarefa de tecer comentários a respeito da assistência social ao idoso na perspectiva espírita. É um tema que me é muito caro em face do trabalho que nós desenvolvemos no GEPEC. Antes, porém, vamos orar, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e solicitar que Ele esteja conosco neste momento, nos ajudando, nos orientando, nos intuindo nas palavras e também abrindo a possibilidade de que os corações de quem nos ouve recebam estas palavras como um alento para suas necessidades de esclarecimento e de conhecimento na nossa doutrina espírita. Eu trouxe para a nossa reflexão um trecho deste livro, Nos Passos de Jesus, de autoria de Carlos Bacelli. Como nós vamos falar da assistência social ao idoso, eu acho que nós temos que começar primeiro falando da nossa área de trabalho, da nossa casa, e como deve estar, como deve ser pensada e organizada a nossa casa. No capítulo 10 desse livro, o autor nos diz: por menor que seja o trabalho assistencial num centro espírita, é garantia de seu equilíbrio. Ou seja, todo centro espírita, ele precisa fazer um trabalho de caridade para atrair para o seu ambiente as boas energias que os bons espíritos trazem e que também os assistidos estão envolvidos. Ele nos orienta que os irmãos necessitados são aqueles que nos lembram de que no combate ao egoísmo nós precisamos sair de nós mesmos. Ou seja, se nós vivermos apenas para nós, nós não cresceremos, não evoluiremos o que se espera de nós em termos de crescimento espiritual. E só cresceremos quando nós vencermos o nosso egoísmo. É uma das coisas assim que mais Jesus fala no Evangelho. Ele fala muito do orgulho, do egoísmo, da nossa dureza de coração. Quem se distancia da caridade se perde no caminho. Todo centro espírita precisa se envolver com algum tipo de assistência. Seja pão para os famintos, agasalho aos moradores de rua, transmissão de passes aos doentes, palavras de conforto aos desesperados. O centro espírita não deve abrir as suas portas apenas para que os seus frequentadores permaneçam na contemplação improdutiva. Ou seja, vai para o centro, ouve palestra doutrinária, participa de grupo de estudo, se enche de conhecimentos, lê todas as obras básicas, lê as obras complementares, todos os livros que todos os autores publicam, mas trabalhar que é bom, difícil, né? Às vezes a gente observa situações que as pessoas precisam parar para pensar se devem se comprometer ou não. Aqui, continuando a leitura, ele diz: orar o suficiente e servir além das possibilidades. Este é o programa.
Um centro espírita sem atividade assistencial alguma é um centro espírita pela metade. Jesus nos disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem e não por acumular sabedoria, e não por muito saberem. Meus irmãos, às vezes a gente, na casa espírita, a gente procura oportunizar a todos quanto adentram aquelas casas conhecimentos e oportunidades de trabalho no bem. Porque nós só conseguiremos uma condição de bem-estar à medida que todos na sociedade onde vivemos também estejam bem. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, o título desse capítulo é Fora da Caridade não há salvação. Nesse capítulo, quando nós o estudamos, nós vamos entender que a caridade, ela só será demonstrada não é só na beneficência, mas também na bondade, na benevolência com o outro e nas condições de igualdade. Nós não podemos ser felizes enquanto nosso irmão sofre qualquer privação de qualquer necessidade. Por isso que Kardec traz nova luz à tarefa assistencial. Ele realça a nossa responsabilidade como preceito, porque fundamenta a prática da fraternidade no Evangelho do Cristo. Nós não podemos continuar com aquele pensamento de que a caridade é só dar esmola, é dar para os outros aquilo que nos sobra ou que não nos serve mais. Roupas usadas, sapatos usados, utensílios usados. Não quero dizer que com isso não seja bom, não, é muito bom. A nossa casa e muitas outras casas viabilizam muitas vezes as ações socioassistenciais, os materiais com que nós vamos trabalhar com os nossos assistidos, com a renda que nós oferimos da venda desse material que nos é doado. Então, não quero dizer que seja errado, que não devemos receber, não. Devemos sim, e agradecemos muito. Porém, para além desse tipo de caridade, o que nós precisamos é ter um enfoque num trabalho de resgate da condição humana de quem é assistido numa casa espírita. Para além da doação de materiais, muitos desses materiais são entregues realmente a essas pessoas, porque muitas vezes são pessoas que estão numa situação tal que necessitam sim de roupa, de agasalho. Então, nós doamos, mas nós precisamos entender que aquele irmão que está ali da nossa casa sendo assistido, ele é realmente irmão. Ele é tão filho de Deus quanto nós. Ele é tão criatura de Deus quanto nós. Ele tem direito a todos os bens da vida que nós temos. E o primeiro bem, o primordial, é o direito à vida. E para se ter o direito à vida, nós vamos precisar de ter muitas necessidades atendidas. Então, nós precisamos entender que aquela caridade que era feita antes do Cristo, pelos povos antigos, como a gente via, que não era caridade.
porque não via o espírito naquele ser que estava recebendo uma doação. Entre os povos antigos, gregos, romanos, babilônios, caldeus, nós vamos encontrar entre os judeus alguma manifestação de noção de generosidade. Os judeus, eles tinham uma visão melhor da vida, uma visão melhor de Deus, porque estudavam a lei mosaica, estudavam e praticavam a lei mosaica. Então eles eram mais instruídos e eles defendiam preceitos sociais um pouco mais aperfeiçoados. Enquanto muitos povos da antiguidade ou faziam algumas doações, algumas concessões como forma de acalmar a turba, outros como uma forma de retirar aquilo que estava ali sobrando, que estava acumulado nos seus palácios, nas suas casas. Os judeus, eles tinham uma forma diferente de manifestar essa generosidade, porque eles tinham uma ideia de fraternidade um pouco mais desenvolvida. Eles realmente cuidavam dos fracos, dos pobres, das crianças, até dos estrangeiros. Eles pagavam um dízimo em favor do pobre e se eles percebessem que entre os seus patrícios alguém explorava essas pessoas, eles o castigavam. Eles não aceitavam. E uma das formas de castigo era cobrar juros excessivos. Eles recomendavam o amor ao próximo. Agora era interessante que era assim, o amor ao próximo, mas não ao inimigo. O inimigo para ele não era próximo, né? Então nós vamos ver que apesar de tudo que a gente sabe, que o povo comenta a respeito dos judeus, da antiguidade foi o povo que teve uma prática mais próxima do que deveria ser a fraternidade. Essa situação só começa a mudar com a chegada do Cristo. Quando o Cristo veio estar entre nós, aí sim, a assistência, ela resplandece em cada ato. Fica gravado nas páginas do Evangelho, pelos evangelistas, um princípio de universalidade, porque fica escrito e ensinado e demonstrado e praticado por Jesus, exemplificado, que a caridade deve alcançar todos os homens. Diferente dos judeus que os inimigos não. Mas Jesus disse não. Todos os homens, a caridade deve alcançar a todos, qualquer que seja a sua situação. Jesus também coloca que ela deve se estender além do campo material, deve atender às necessidades morais, deve atender às necessidades espirituais, porque tem que visar ao mesmo tempo o corpo e o espírito. Ele dilata o conceito de justiça e de fraternidade. E ele nos dá a base para a verdadeira caridade, ampliando o conceito de amor ao próximo. Então nós vamos ver isso bem exemplificado na parábola do bom samaritano, que sei que todo mundo conhece, mas eu vou me permitir lê-la nesse livro que está aqui, editado pela FEB, Conviver para Amar e Servir. É um livro que trata de um projeto de assistência social que a doutrina espírita adotou e que traz uma interpretação bem interessante da parábola. Conta-se que Jesus estava
conversando com as pessoas. Então, um doutor da lei levantou-se para o tentar. Não foi para aprender, mas queria realmente colocar Jesus em situação difícil. Então ele disse: Mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? O que você lê na lei? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Então, ou seja, Jesus colocou o doutor no lugar dele. Disse: não, você vai amar a Deus, mas você vai também amar ao próximo da mesma forma que você se ama. Tudo que você quiser para você, você vai também ter que desejar para o próximo. Tudo que você fizer para você, para os seus afetos, você também vai fazer para o próximo. Então, ele, querendo parecer justo, né? Ele disse: e quem é meu próximo? Aí Jesus tomou a palavra e foi contar a história do samaritano. Então Jesus disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram e cobriram de ferimentos, e se foram deixando-o semi-morto. Então vamos começar a dar uma olhada nisso aqui, analisar por aqui. Não se falou quem era esse homem. Na parábola não é explicitado quem é esse homem, se ele era morador de Jerusalém ou se ele era comerciante em Jericó, por que ele estava viajando de Jerusalém para Jericó. Mas, pelo que a gente pode depreender do que está escrito aqui, é que este homem não poderia ser uma pessoa qualquer, pelo fato de que ele chamou a atenção dos ladrões. Se ele fosse um mendigo, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que não portasse nada, os ladrões não o atacariam. Então ele foi atacado porque de alguma sorte ele tinha alguma coisa que os ladrões consideraram útil lhe tomar pela força. Essa é a primeira impressão que a gente tem a respeito dos personagens dessa parábola. A gente tem que saber que a viagem de Jerusalém para Jericó não era tão curtinha para se fazer em lombo de burro, né? Não tinha carro naquela época. Eram mais ou menos 27 quilômetros. E a gente sabe que Jerusalém era a cidade santa, onde as pessoas iam para o templo, iam orar. E Jericó era a cidade mais próxima, que era um centro comercial, né? Então as pessoas iam a Jericó normalmente portando dinheiro, valores para realizar suas compras, realizar seus negócios. Bom, o homem ficou semi-morto lá na estrada. Então aconteceu que em seguida um sacerdote. Quem era o sacerdote? Era aquele homem que ficava no templo, lá em Jerusalém, né, realizando as tarefas da igreja, fazendo as pregações, né? Então, assim, o sacerdote que estava descendo pelo mesmo caminho, ou seja, estava naturalmente, ele terminou de cumprir sua tarefa lá no templo de Jerusalém, estava indo a Jericó, ou para a sua casa, ou para realizar negócios também.
Ele viu o homem, passou, viu o homem na estrada, semi-morto, e passou adiante. Não parou. Logo depois dele vem um levita. Quem é o levita? O levita era aquele sujeito que ficava no templo auxiliando os sacerdotes. Então o levita também, vindo, passando por aquele lugar, ele observou, mas igualmente passou adiante. Ele não parou para dar socorro, nem procurou saber o que era. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, tratou, e depois, colocando-o no seu cavalo, foi até uma hospedaria. Lá na hospedaria, se ocupou pessoalmente de cuidar deste homem. Dormiu lá na hospedaria com este homem, mas no dia seguinte ele tinha que seguir viagem. Então ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Então Jesus se volta para o doutor da lei e pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Então o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus disse: vai e faze o mesmo. Então, esses pontos que eu chamei a atenção enquanto estava fazendo a leitura, é muito interessante porque, de forma análoga, muitas vezes é o que a gente presencia, é o que a gente vê, é o que a gente faz numa casa espírita. Muitas vezes uma pessoa entra numa situação de vulnerabilidade social. O que é isso? O que é vulnerabilidade social? É aquela pessoa que não tem condição mais nem de buscar a garantia dos seus direitos. Ela não tem elementos, ela não tem instrumentos para se cuidar. Principalmente as pessoas idosas. Elas muitas vezes necessitam de amparo porque muitas vezes elas são vítimas da sociedade. E o que eu quero dizer quando um idoso chega lá na nossa casa, ou em qualquer casa espírita, que o trabalhador da área do atendimento fraterno vai fazer uma entrevista, uma conversa, uma escuta qualificada com aquele idoso, como é que a pessoa vai entender que aquele idoso, aquela pessoa, aquele ser está em situação de vulnerabilidade social? Então, é o que está aqui no nosso Estatuto do Idoso. A situação do idoso no Brasil, também na América Latina, em alguns lugares do mundo, é uma situação de abandono, é uma situação difícil, porque muitas vezes essas pessoas, elas foram trabalhadoras, elas auriram as suas forças no trabalho e quando se viram velhas, adoecidas, sem forças, ou que o próprio mercado de trabalho, pela sua forma de organizar a produção dos bens que a sociedade vai consumir, exclui. Chega uma hora que acha que aquele ser não tem mais valia, não serve mais
para o aparato, para a engrenagem social. Então, nós tivemos até bem pouco tempo, e eu digo bem pouco tempo porque a nossa Constituição Federal é bem novinha, né? É de 1988, e que foi uma luta na Constituição Federal. Nós que somos ativistas de movimentos sociais, que trabalhamos em defesa dos direitos das pessoas idosas, foi uma luta incluir no texto da Constituição, que os deputados, os senadores estavam redigindo, mas por trás existia muita influência, né, desses estudiosos e desses militantes de direitos humanos, e eu faço parte disso, não vou negar. Nós conseguimos, através de muita conversa, de muita negociação, que se colocassem no texto da nossa Carta Magna a assistência social, o direito das pessoas de serem cuidadas, do Estado se responsabilizar por essas pessoas. Mas não foi só o Estado que foi responsabilizado. Aqui no texto da lei, do Estatuto do Idoso, no artigo 1º, ele diz que pessoa idosa é aquela acima de 60 anos. Hoje, nós já temos uma situação em que tem muitos estudiosos, não são pessoas quaisquer não, são pessoas de organismos do governo que já querem dizer que pessoas de 60 anos não podem ser consideradas idosas. Ora, nós vamos considerar uma pessoa que trabalhou no canavial a vida inteira, que trabalhou na roça, como uma pessoa em condição de produzir até 70, 75, 80 anos, não tem condição. Agora, um idoso que trabalha como profissional liberal, que tem uma boa condição de vida, que não está submetido a trabalhos pesados, esse sim. Então, o que a gente precisaria fazer? Se querem reformar a lei, reformem, mas de uma forma que se faça justiça. No artigo 3º, o que eu queria realmente chamar a atenção, ele diz: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, entre outras coisas que ele vai colocando aqui. Colocar somente essas 3 aqui. O que é que nós podemos ver isso aqui? Primeira coisa, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, se fala da obrigação dos filhos honrar pai e mãe. O que é que isso significa? Nós aprendemos que ainda no mundo espiritual, nós pedimos para encarnar, para vir para o planeta Terra, nós escolhemos as condições em que queremos encarnar como forma de nos aperfeiçoar e nós somos recebidos por um casal, um homem e uma mulher, que vão ser o nosso pai e a nossa mãe e que vão se responsabilizar por nos conduzir na jornada, pelo menos até nós podermos adquirir a independência. Então, o que ocorre? Muitos filhos, depois que crescem, que são cuidados, que são preparados para a vida, por qualquer que seja, não vou aqui analisar as questões de problemas familiares, não é o caso neste momento.
Mas muitos filhos, eles simplesmente abandonam os pais quando os pais ficam velhos, quando os pais ficam adoecidos. E o Evangelho nos chama a atenção para isso. O Evangelho nos diz que a piedade filial é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Nós não podemos admitir filhos abandonando os pais, qualquer que seja a situação. Quando Santo Agostinho nos diz que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, ele está dizendo que nós devemos assisti-los nas suas necessidades e que nós devemos lhe prover todo e qualquer repouso que ele necessite na sua velhice. Vejo como o Evangelho, colocado por Jesus naquela época, é tão atual. Então, o que nós vamos ter nessa parábola do samaritano? Nós vamos ver agora quem foram esses personagens, né, dessa história. Então, o samaritano, né, o sacerdote é aquele do templo. Não é uma pessoa qualquer, uma pessoa que deve ter um conhecimento. O levita, da mesma forma. Agora, o samaritano, ele era rejeitado pelos judeus. E olhe que dos povos antigos, a gente diz que os judeus eram os que tinham melhor consciência e melhor possibilidade de ações na fraternidade. Imagina os outros, né? Mas nós estamos falando de judeus. Só que os judeus, eles consideravam que os samaritanos eram impuros, que os samaritanos não mereciam nem entrar no templo. Eles não se aproximavam dos samaritanos. No entanto, eles tiveram o coração duro no momento em que aquele homem estava jogado, semi-morto na estrada, maltratado, ferido. E quem o acudiu? Foi o samaritano. Uma pessoa que muitas vezes a gente vê quantos samaritanos na nossa sociedade hoje. Quantas pessoas que tira do pouco que tem para ajudar. Muitas vezes não tem o que doar, mas doa o seu trabalho. Compreendendo que essas pessoas, esses idosos, muitas vezes representam este homem que estava caído lá no caminho. Nós temos que entender que a hospedaria vai representar o governo, o poder público, que tem que cuidar dessas pessoas. E que os hospedeiros são os funcionários, são aquelas pessoas que têm que cuidar. Então, se nós tivéssemos uma sociedade organizada dessa forma, estaria perfeito. Nós não teríamos tantos idosos para acolher e cuidar materialmente. Iríamos cumprir a nossa parte de cuidar do espírito. Mas o próprio Jesus reconheceu que nós vamos passar ainda muitos séculos, muito tempo, até chegar o dia em que tivermos uma sociedade perfeita, onde todos os cidadãos gozem de todos os direitos, inclusive o direito primordial, que é o direito à vida, o direito à saúde e o direito à alimentação. Porque uma pessoa que adoece e vai para uma fila de madrugada, como a gente viu outro dia, na frente de um hospital, aqui em Salvador, de pessoas que vêm de cidades do interior, que viajam com problemas muito sérios de saúde, numa fila enorme, em pleno tempo de pandemia.
E essas pessoas lá, para conseguir marcar um exame, para conseguir marcar uma consulta, essas pessoas, elas deveriam ser atendidas nas suas casas. Os trabalhadores daquela hospedaria ali, né, daquela instituição, deveriam ter todos os meios de trabalho que elas pudessem atender os doentes nas suas casas, marcar a consulta, o doente só ir para o hospital, para a clínica, no horário do exame, sem aglomeração, sem condição de estar ali submetido até ao risco de adoecer mais do que já está. Nós precisamos entender, o poder público precisa entender, como é que fica num tempo desse de pandemia, numa situação dessa, a quantidade de pessoas desempregadas que tem e quantos idosos que nem emprego não têm e que não tem como comprar comida. Por exemplo, com o preço do arroz, que agora está mais caro do que ouro. Então, o que é que nós temos que fazer? Nos cotizar para não deixar que essas pessoas passem necessidades, morram de fome. Quantas vezes a gente olha, a gente faz uma cesta básica, a gente vai entregar, estão tão magrinhos, tão velhinhos, que a gente tem que descer até o ponto do ônibus e ajudar, subir no ônibus e levar a sacolinha, porque eles não aguentam carregar. E quem são essas pessoas? Eu já fiz esse levantamento com os que nós assistimos. São pessoas que dizem assim para mim: ah, minha senhora, eu servi na Casa do Branco. Ah, minha senhora, eu fui empregada doméstica, eu trabalhei X anos. E meus patrões muitas vezes atrasavam o meu salário. E dizia que não tinha problema porque eu estava comendo na casa deles. Nunca pagaram o INSS para mim. Nunca pagaram a Previdência. Agora eu não tenho como sobreviver. E a gente vai ter que pegar a Política Nacional do Idoso para verificar em que condição esse ser está, para entender em que aspecto da lei essa pessoa está, para que nós possamos orientá-la e encaminhá-la para os equipamentos comunitários, para os benefícios que são colocados. E tem coisas que o próprio governo faz e o próprio governo não é coerente. Porque se aqui no estatuto, em seu artigo 1º, ele diz que idoso é a pessoa de 60 anos, mas aqui, no decreto 6.214, para a pessoa receber o benefício de prestação continuada, ela precisa ter mais de 65 anos. Então, o idoso ainda fica pagando esse pedágio. Além dele ter sido explorado na sua capacidade de trabalho durante muitos anos, porque trabalho doméstico também é trabalho pesado, e quando ele não serviu mais, não deu mais conta das tarefas, simplesmente ele foi dispensado, demitido, sem nenhum direito, muitas vezes não tem casa para morar. Não tem como fazer as compras para se alimentar, para comprar medicamento. Plano de saúde nem pensar, tem que ir para o SUS mesmo, de madrugada, para as filas dos hospitais, para conseguir os exames, por aí. Medicamento, quando consegue na farmácia popular, mas tem muitos medicamentos que não conseguem.
Quantas vezes eles vão para as farmácias com a receita na mão e o remédio não chegou. O remédio não tem para ser dispensado. E como é que a gente vai fazer? Vai deixar essa pessoa ficar doente? Quantas vezes essa pessoa está com um problema hoje, vai marcar um exame, precisa de uma cirurgia, mas não tem vaga. Só vai ter daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 1 ano. Não estou falando nenhuma novidade não, porque está todo dia na televisão. Todos os jornais aí, sensacionalistas ou não, eles estão informando isso aí. O que nós precisamos pensar? Nós precisamos nos voltar para a reflexão sobre o exercício da caridade. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito, muito aos frequentadores, aos trabalhadores e aos voluntários do GEPEC, porque em 6 meses de pandemia, nós estamos conseguindo não deixar os idosos que nós assistimos passar fome. Todos os meses eles estão tendo uma cesta básica. Os que necessitam de medicamento, a gente está conseguindo. Nós estamos todos isolados, nós não estamos podendo nos reunir, mas a gente conversa com eles diariamente. A gente vê como é que está. A gente está cuidando do corpo e do espírito. A gente está cuidando da saúde mental desses idosos. Porque muitos deles moram sozinhos, ou por circunstância ou por escolha. Muitos não se casaram, não tiveram filhos. Então hoje eles não têm família para lhe amparar. Muitos foram realmente abandonados pela família. E como nós vamos fazer? Nós vamos deixar esses idosos ao desamparo? Não, de forma nenhuma. É o nosso dever cuidar deles. Por isso que eu trouxe também esse texto aqui para nós. Lições de caridade. É do mesmo livro, Os Passos de Jesus, de Bacelli. Esse é o capítulo 53. Ele diz o seguinte: não nos consentamos ficar sem as lições que somente a caridade pode nos transmitir. Infeliz de quem, de alguma maneira, não tenha oportunidade de fazer o bem aos seus semelhantes. Evidentemente, a caridade não é apenas o pão e o agasalho. Em todos os tempos, a maior carência do homem é a de luz. A primeira valiosa lição que a caridade nos enseja é a da aproximação com o outro. E essa aproximação, mesmo que não seja uma aproximação física, como nós estamos impedidos agora de realizar, mas tem a aproximação afetiva. Nós estamos conversando com os nossos idosos. Nós estamos fazendo-os ver que eles são importantes, que eles são amados, que eles são queridos. A segunda valiosa lição é a de romper a concha do egoísmo, em que durante séculos e séculos nós vivemos enclausurados e continuamos. Muitos podem não precisar de alimento para o corpo, e aqui eu falo dos idosos espíritas que muitas vezes têm condição financeira, mas precisam de afeto, precisam de carinho. Não há quem não necessite de uma palavra de esperança. Quem poderá dispensar de amar e de ser amado? O Cristo que passou entre os homens, auxiliando no momento crucial,
encontrou um sirineu que lhe auxiliou. Cuidar de um doente, visitar quem esteja atravessando dificuldades, socorrer um amigo desempregado, somente não encontra ocasião de ser útil quem ainda não aprendeu a pensar senão em si mesmo. Todavia, a mais importante lição que a caridade possibilita é a que, em diversas circunstâncias, o outro pode vir a ser qualquer um de nós. A caridade nos demonstra, bem, quanto, em relação ao próximo, precisamos nos aperfeiçoar em nossos sentimentos, pois não raro nos valemos dela para a exibição de qualidades que ainda não temos como imaginamos ter. Sem dizer uma única palavra, o que o único gesto de caridade pode nos ensinar ao espírito, nem 1000 compêndios escritos pelos homens mais sábios poderão nos fazer saber. Com essa reflexão, meus amigos, eu quero agradecer a boa vontade de vocês em escutar. Quero convidá-los a colaborar conosco na tarefa que estamos enfrentando de cuidar dos idosos que são assistidos na nossa casa e tantas outras casas. Porque não é só o GPEC que está cuidando dos seus assistidos, tantas outras casas. Quero agradecer a todos aqueles que têm colaborado e quero convidar a quantos puderem colaborar, não só com recurso financeiro, mas com trabalho. Nós estamos com o trabalho de assistência aos idosos funcionando. Para organizar as cestas básicas, nós precisamos de pessoas que não estejam em situação de risco, que possam, com toda segurança, se deslocar para o local de trabalho e organizar as cestas. Hoje, por exemplo, eu falei para uma pessoa que o mais difícil na atualidade está sendo arranjar voluntário para ajudar. Mas ainda temos um bom número, só que a gente precisa de ter mais para fazer rodízio, para não sacrificar os que estão de boa vontade trabalhando e ajudando. Então, quem quiser ajudar, pode entrar em contato conosco, que nós receberemos com prazer toda a ajuda, porque esta ajuda vai redundar no amparo, na assistência social que nós estamos dispensando aos nossos idosos. Quando passar a pandemia, gostaríamos muito que fossem à nossa casa conhecer o trabalho que é feito pelo grupo de voluntários da casa na assistência aos idosos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus cuide de nós, cuide da nossa cidade, cuide do nosso país, cuide do nosso planeta, para que nós possamos atravessar este momento de dificuldade com serenidade, com tranquilidade, confiando, afirmando a nossa fé em Deus, sabendo que nada nos acontece que a gente não tenha condição de tirar dali uma lição. E a lição atual é uma reflexão sobre a caridade, sobre a verdadeira caridade, que não é aquela caridade só material, mas é a caridade que nós podemos acolher o nosso irmão idoso, desamparado, com amor, com as possibilidades que nós temos agora. Jesus esteja conosco e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.